No capítulo 16, você vai aprender a trabalhar com tabelas de quantidades. Vai aprender a criar uma tabela de quantitativos, fazer uma tabela de materiais, criar uma tabela de dados de corte e aterro de terrenos e configurar a forma de apresentação da tabela com filtros e somas de totais. Bom, vamos ver um exemplo aqui de como que a gente cria tabelas, tá? Nós vamos fazer um exemplo de uma tabela de portas e uma tabela de material de piso, tá? Então, para a gente fazer uma tabela de extração de quantitativos, é indiferente em qual vista do projeto a gente está. Então, a gente tem o projeto desse edifício aqui, eu tenho o pavimento tipo aqui, o térreo, uma vista 3D, tá? Mas a gente vai entrar na aba Vista, tá? E aqui nesse botão, tabela de quantidades, tá? Então, vou selecionar a tabela de quantidades e em seguida eu vou selecionar qual é a categoria que eu vou extrair as quantidades. Então, eu vou selecionar portas. E ele vai gerar uma tabela de porta, tá? Se eu quiser, eu posso alterar o nome aqui nesse campo. Vou dar um OK, você pode definir em qual fase você vai extrair as quantidades. Muito bem. O próximo passo é definir quais são os campos que vão sair nessa tabela, tá? Então, baseado em todas as propriedades que um objeto tem, o Revit, você pode extrair essas propriedades. As propriedades existentes, que já estão no Revit, e outras propriedades que você pode adicionar através da adição de novos parâmetros que você pode criar para cada um dos objetos, tá? Então, nós vamos selecionar aqui, por exemplo, a altura da porta é importante, tá? Eu vou selecionar aqui, por exemplo, o fabricante, se eu tiver colocado essa informação lá, eu posso extrair, tá? Eu vou extrair a largura, tá? Então, a altura, a largura, o fabricante, por exemplo, a marca de tipo, que é aquele dado que a gente viu do tag, né, do identificador que a gente pode colocar, tá? Então, essas seriam as principais informações básicas de uma porta, tá? Em seguida, eu posso alterar, vou pegar o tipo aqui, tá? Pegar o tipo da porta. Em seguida, escolhidos os campos, eu posso organizar essa informação. Então, por exemplo, eu vou colocar o tipo na primeira coluna, tá? Depois, eu vou colocar a largura. Então, vejam, eu posso mover os campos aqui para cima e para baixo. Então, tipo, largura, altura, fabricante e marca de tipo, tá? Depois tem outros campos que a gente pode configurar, mas vamos dar um OK aqui e já gerar essa tabela para ver como que o Revit gerou. Então, vejam, eu tenho uma lista enorme com todas as minhas portas listadas aqui na tabela. Vejam, o Revit extraiu uma lista bem simples, itemizando cada uma das portas, tá? Então, ela vai ficar um pouco longa. Depois disso, aqui em propriedades da tabela, eu posso clicar no botão classificar e agrupar para organizar essa tabela por tipo, classificar por tipo. Então, eu quero ver todas do mesmo tipo juntas. E eu vou desligar esse botão de itemizar cada instância, assim ele vai agrupar todas juntas. E vou pedir para ele me dar uma contagem e totais. Vejam, ele apresenta de uma outra forma. Então, aqui eu tenho os tipos das portas, a largura, a altura. O fabricante não aparece porque esse campo não foi preenchido lá no elemento, tá? E a marca de tipo. Se eu quiser colocar, saber quantas portas de 60 eu tenho, eu posso acrescentar um item aqui. Então, eu volto lá nos campos e vou pedir o campo contador. Então, agora, ele vai me inserir uma nova coluna aqui e vai contar. Então, por exemplo, eu tenho 20 portas de 60. Eu tenho 62 portas de 70, tá? Então, isso aqui é uma tabela bem simples de itens contados. Vamos ver agora como que a gente faz para extrair uma tabela de material. Então, eu vou voltar na aba Vista, em Quantidades, e vou pedir levantamento de material. Em seguida, eu tenho que definir a categoria, mesma coisa. Então, eu quero levantamento de material de piso. Então, eu vou selecionar piso, ele vai dar esse nome para a tabela, levantamento de material de piso, mas eu posso alterar. Vou dar um OK
O próximo passo é definir os campos dessa tabela. Então, eu vou pedir o tipo do piso. E, em seguida, eu vou pegar as propriedades do material. Então, vejam, eu tenho material, comercial, comentários, como tinta, o custo, o fabricante, a marca, etc. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, material nome. É muito importante eu saber a área de material e volume, né? Dependendo do material, como que você compra, por área ou por volume. Vou ordenar os campos tipo, nome e área, assim mesmo, tá? E ele me gerou uma tabela aqui também de material de piso. Então, nome, área e volume. Em seguida, eu posso organizar isso, agrupar por tipo. E vou desligar esse botão para ele não ficar repetindo itens. Vou pedir para ele me dar contagem e totais. Vejam, ele mostrou quanto que eu tenho de laje de 10, o material é concreto, mas eu ainda não tenho a área e o volume aqui. O que está faltando? Está faltando eu pedir para ele somar para mim. Então, aqui no campo formatação, eu vou ter o material área, eu posso pedir para ele calcular o total e material volume para ele calcular o total. Então, vejam, agora ele preencheu esses campos. Então, de laje, de concreto, eu vou ter um volume de 204 metros cúbicos. De madeira, o piso de madeira, eu vou ter 746 metros quadrados. E de cerâmica, eu vou ter 1.618. E aqui é uma totalização de tudo que eu tenho de material de piso em relação à área e volume, tá? Então, essas são as duas tabelas mais básicas que vocês precisam aprender. Outros detalhes e configuração de todos os campos de uma tabela, você pode consultar pelo livro, tá?